Bom dia a todos, meu nome é Magno Federici Gomes, eu sou professor de Processo Civil da Escola Superior Dom Helder Câmara e da PUC Minas, e hoje é dia 9/6/2020 e a temática da nossa web aula de hoje é a restauração de autos. Eu informo a todos os presentes que vocês estão sendo gravados, e que posteriormente essa aula vai ser disponibilizada no YouTube para aqueles que não puderam estar presentes na nossa videoconferência. Quando nós falamos de restauração de autos, eu parto do pressuposto, que primeiro nós temos que demonstrar o cabimento. A restauração de autos, de maneira diversa do que os outros procedimentos especiais, não está prevista normativamente no Código Civil. Certo, senhores? De 2002. Ela tem uma previsão exclusiva no CPC de 2015, estava prevista anteriormente também no CPC de 1973, porque ela é uma necessidade dentro da administração da justiça, e ela está prevista no artigo 712 seguintes do CPC, mais precisamente até o artigo 718 do CPC. E aí notem, senhores, que depois do artigo 718 nós temos dentro do Código os procedimentos especiais de jurisdição voluntária. Então, dito dessa forma, nós temos que a restauração de autos é um procedimento especial de jurisdição contenciosa, cabível sempre que houver o extravio dos autos do processo, seja ele físico ou eletrônico. Tá claro, gente? Então, quando nós falamos de extravio dos autos do processo, nós estamos falando de perda, desaparecimento, tá? E, obviamente, não localização dos autos do processo. É muito comum em processos físicos e menos comum em processos eletrônicos, porque às vezes, do nada, um processo desaparece na Secretaria do Juízo, às vezes um processo ele fica deixado no balcão da Secretaria do Juízo, em uma parte, um advogado pega esse processo e leva embora e esquece. Eu já vi casos de extravio de autos quando o advogado deixou os autos do processo no veículo, no carro, e o carro, por azar, foi furtado. E quando ele foi furtado, o carro desapareceu, ou depois de localizado, os autos do processo não foram localizados. Então, é algo que eu tenho para mim, nunca deixar processo dentro de veículo, em hipótese alguma. Tá? Se você levou, transportou o veículo, pega os autos do processo, deixa o carro e leva contigo os autos do processo. E por quê? Vocês têm que saber que os autos do processo são documentos, ou documento público, documento público, E sendo documento público, interessa a sua preservação é essencial à administração da justiça. Eu mesmo já tive casos de estagiário do escritório que, não do meu escritório particular, mas de um escritório de assistência judiciária, que andando de ônibus com os autos do processo, esqueceu os autos do processo dentro do ônibus, do transporte coletivo. E, em função disso, os autos desapareceram. Tá claro? E quando isso acontece, de fato, é um desastre. Agora, eu não exemplifico o caso de desaparecimento de autos eletrônicos, e nós sabemos que, hoje em dia, a maioria dos processos estão nos servidores dos tribunais, e eu já vi casos, pelo menos durante a instalação do PJE, no início do processo eletrônico, ao redor de 2014, 2015, em que o sistema era instável e, em função dessa instabilidade do sistema, eu vi vários processos desaparecerem nesse período inicial.
E a gente não pode deixar de cogitar de um ataque de um hacker que pode simplesmente pode destruir, né, ou não destruir, mas pode gerar sérios danos a um servidor de um tribunal. E, consequência disso, nós vamos ter, obviamente, o extravio de vários processos eletrônicos em detrimento das partes, né, que necessitam daquela tutela jurisdicional dentro do feito. E, então, a partir dessa ideia, nós temos o cabimento do procedimento de restauração de autos no artigo 712. E esse artigo 712 eu vou transcrevê-lo para aqui para vocês e já vou fazer a formatação, né, que essa formatação ela é essencial para a gente verificar o que é de fato cópia e o que é matéria, o que é comentário sobre os artigos. E dentro do artigo 712 nós temos necessariamente o quê? Verificar o desaparecimento dos autos, eletrônico ou não, pode o juiz de ofício, qualquer das partes ou o Ministério Público, se for o caso, promover-lhes a restauração. Então, a restauração, de fato, é um procedimento especial de jurisdição contenciosa, ao qual não se aplica a regra da inércia. Característica da jurisdição. E eu já vi isso acontecer mais de uma vez, tá certo, senhores, em autos físicos. Eu tinha um processo de investigação de paternidade que estava paralisado há anos a fio, e a gente sempre peticionando os autos, falando, dá o trâmite normal no procedimento, pedindo para o juiz aplicar o procedimento aplicável, né, e até que certo dia o juiz cansou, né, das nossas petições e foi emitida uma certidão pela escrivã, né, e aí essa certidão da escrivã declarava expressamente que os autos tinham desaparecido dentro da Secretaria do Juízo. E aí eles pegaram essa certidão, autuaram a certidão com o número do processo antigo, né, e abriram vista do processo para a gente sobre a certidão. Na hora que nós olhamos a certidão, né, a certidão de extravio dos autos, aí foi na hora que soubemos que o processo tinha desaparecido. E em função disso, nós fizemos a distribuição por dependência, né, da restauração de autos. Tá claro, senhores? Então, pode ser feito de ofício, mas nesse meu caso não foi feito de ofício, o que aconteceu foi uma certidão comprovando o desaparecimento. E eu falo para vocês que é documento obrigatório da petição inicial de restauração de autos, a certidão do escrivão de extravio do feito. Tá joia, senhores? Então, esse documento deve instruir a petição inicial na forma do artigo 320 do CPC. Dito isso, nós temos mais. Vamos seguindo, né? Então, apresentados esses casos, eu tenho que falar ainda o que são autos suplementares. Autos suplementares não é do tempo dos senhores, mas ao redor de 1998, em 98, quando eu advogava no interior existiam autos suplementares. O que eram autos suplementares? Toda e qualquer petição que era protocolizada ou distribuída pelas partes era protocolizada em uma via a mais, Então, por exemplo, se era um protocolo de uma petição intermediária, ao invés de 2 cópias, a gente mandava 3 cópias da petição. E uma ia para os autos, uma era a cópia do advogado, que comprovava que ele tinha cumprido o prazo, e a outra ia para os suplementares. Então, na época em que existia espaço sobrando nas secretarias dos juízes, eles faziam duas versões de autos do processo. Uma era os autos originários, os autos próprios, e a outra versão era os autos suplementares. Tem anos, pelo menos uns 15 anos, ou em Belo Horizonte, desde 1998, já não tinham autos suplementares. Então, no interior, a partir de 2005, já também eu não vi mais autos suplementares aqui em Minas Gerais.
então é algo em desuso, mas o código prevê que caso existam autos suplementares, nós temos que o processo prosseguirá neste processo, ou seja, neles prosseguirá o processo. Então aí, e era exatamente por isso que existiam os autos suplementares. Mas como o percentual de processos desaparecidos era tão pequeno, então as partes, os poderes judiciários, as cortes, os órgãos especiais, os poderes judiciários, por meio de determinação da corregedoria, eles acabaram extinguindo esses autos suplementares, especialmente por falta de espaço. E nós sabemos que em Belo Horizonte existem casos em que prédios que são da Justiça Comum Estadual tiveram estrutura abalada em função do peso de papel, né, quantidade de processo, então hoje em dia é inviável a gente manter a figura dos autos suplementares. Dito isso, o que eu tenho que mostrar para vocês? Vamos ao procedimento. Só pode ser procedimento judicial. Não existe previsão de procedimento extrajudicial. Então, é apresentada a petição inicial. E nessa petição inicial, você vai ter que preencher os requisitos do artigo 319. Já falei do artigo 320, não é isso? Que é a certidão de extrato e ainda do 713 do Código de Processo Civil. Tá bom? Então, nessa petição, obrigatoriamente, você terá a distribuição por dependência aos autos desaparecidos. Poxa, pessoal, mas ele está desaparecido, não tem problema. Você distribui por dependência para que haja a previsão da conexão entre os processos. Bom, gente? Nessa petição inicial, você vai ter que juntar as certidões dos autos dos protocolos de audiências, cópias da peça que estão em seu poder e qualquer outro documento que facilite a restauração. Então, muita atenção, senhores. Além, você tem como causa de pedir a indicação da fase procedimental dos autos desaparecidos e, obrigatoriamente, o autor da restauração deve juntar todas as cópias do processo que tem em seu poder. Tá bom, senhores? Uma vez aconteceu o extravio de processo e nós tínhamos acabado de tirar cópia integral do processo. Então, foi uma restauração de auto simples, né? Mas o que eu mostro aqui para vocês? Eu mostro aqui para vocês que aqui está a litigiosidade do procedimento. Em restauração, é possível que uma das partes documento falso, tá? Falso, que possa alterar a situação do processo. Por isso, é obrigatório o contraditório e a ampla defesa sobre os documentos apresentados pelas partes, tanto pelo autor como o réu da restauração. Tá bom, gente? E aí é que nós temos a natureza de procedimento especial de jurisdição contenciosa. Por isso, fazendo inclusive coisa julgada material, senhores. Tá? Então, muito cuidado com a restauração de autos por esses problemas. Tá? Nós temos, então, depois disso, o item 2, né, que pode haver emenda, se não houver emenda da inicial ou indeferimento, ou mesmo julgamento liminar de improcedência do pedido, só vejo essa hipótese, tá? Caso
nós já tenhamos prescrição sobre o valor do débito, ou prescrição do direito material, ou mesmo se os autos forem encontrados, mas se eles forem encontrados, aí eu vejo a hipótese de indeferimento da inicial, né? O juiz receberá e determinará a citação da contraparte para contestar a demanda. Saliento a vocês que a legitimidade ativa é de qualquer das partes, não é isso? E a passiva será da contraparte que não apresentou o procedimento. Tudo bem, senhores? É isso aqui claramente. Ao falarmos dessa citação aqui, essa citação nós temos que essa citação normalmente ela é feita realizada na pessoa do advogado. Tá claro, senhores? Apesar da gente ter, de fato, uma visão expressa de que a citação seria que poderia ser feita dessa forma. Mas, na prática, então eu vou até escrever aqui, na prática, a citação é normalmente realizada na pessoa do advogado, mas pode ser pessoal, se houver revelia dessa parte. E aí, quando a gente fala disso, eu mostro para vocês, notem que não há audiência de conciliação prevista no procedimento especial. Ademais, eu vou indicar para vocês que aqui, a partir dessa contestação, nós temos 2.1, que o réu da restauração poderá reconhecer a procedência do pedido. E se houver esse reconhecimento da procedência do pedido, o juiz profere sentença em julgamento antecipado e total, na restauração, determinando o traslado das cópias juntadas aos autos do processo original. Tá claro? E aí o processo original voltará a tramitar de onde estava. A fase certo, senhores? Então, isso é importante. No entanto, nós temos que, se por acaso nós tivermos contestação apresentada discordando da restauração, seja no seu mérito, tá? Ou quanto aos documentos apresentados, nós temos o que claramente? Nós temos que será necessário, tá? A conversão em procedimento comum até o término por sentença. Tá claro, gente? Nós temos ainda, senhores, que o artigo 715, ele fala claramente sobre a produção de provas. Então, o procedimento está comum, então eu não vou ficar mais trabalhando em cima desse procedimento comum. Então, o que nós vamos ter? Já sabemos. Réplica, isso, depois fase do saneamento, fase instrutória, isso, que vai ter como objetivo verificar a autenticidade
dos documentos juntados e ainda da necessidade da restauração dos autos, aí nós vamos ter o quê? Fase decisória, em que o juiz vai proferir essa sentença e vai analisar se de fato caberá essa restauração. Tá bom, senhores? Nós temos especificidades relacionadas a 3, não é isso? Quando a prova já tiver sido produzida nos autos originais. E aí essas especificidades estão nos artigos 715, tá bom? Então esse é o artigo. A contestação diz respeito ao artigo 702, 714, perdão. Então nós estamos aqui. Então, nós vamos falar claramente sobre o artigo 714. Hoje nós falamos. Aí, dentro do artigo 715, eu tenho que falar para vocês o seguinte, né? A gente fala de produção de provas em audiência, o juiz, se necessário, mandará repeti-las. Cuidado, é comum existir ainda hoje em várias de Secretaria do Juízo, o que a gente chama de livro de atas, né? Então, quando a gente fala de livro de atas de audiências, tá? Normalmente a ata da audiência ela consta no livro e ela está reduzida a termo, então o mero traslado, a certidão do livro de atas já supre essa prova. Mas quando não existe, livro de atas, tá claro? Por vezes é necessário repetir a dilação probatória. E as regras da dilação probatória estão no artigo 715. Eu não vou analisar isso aqui porque é algo muito tranquilo, mas eu vou transcrever na aula aqui para que vocês possam ler com mais atenção em casa. Tá? Então, é importante a leitura desse dispositivo, porque ele envolve necessariamente, tá, como será produzida essa prova em repetição. Como vai ser produzida em repetição essa prova. Então, aí nós estamos falando que vai ter nova reinquirição das testemunhas, não é isso? E, em caso de possibilidade, elas podem ser substituídas, as testemunhas, por outras. Tá? Se não houver a certidão, a cópia do laudo, vai fazer nova perícia. Cuidado. Tá? Sempre que com o mesmo perito. Se por acaso não houver certidão de documentos, serão reconstituídos mediante cópias ou por meios ordinários de prova. E aí a gente fala o seguinte, que os serventuários e auxiliares não podem se eximir de depor como testemunhas nesses casos de restauração de autos. Então, se houver cópia da sentença, porque nós temos às vezes livro de atas e livro de sentenças, quando não existirem livros de atas de audiências e ou livro de sentenças, tá? Aí nós temos a repetição da dilação probatória. Atenção, senhores, a gente sabe que às vezes a ata ela fica gravada nos computadores, né, da secretaria, mas da sala de audiência. Então, essas atas gravadas nesses computadores podem ser utilizadas também. Tudo bem? E aí nós temos o seguinte, o artigo 716 fala que, uma vez julgado, ele volta a tramitar na fase que se encontra, né? Isso mostra o que nós chamamos que é o artigo 716. Então, terminou a restauração de autos, o processo volta a tramitar na fase em que ele se encontrava, não é isso? Se surgir os autos originais, não é isso? Eles serão apensados aos autos da restauração. Agora, muita atenção, senhores. A restauração de autos pode ser promovida também no tribunal. Então, aqui, restauração de autos perante tribunais.
e aí nós temos a previsão do artigo 717 sobre isso, do CPC, e lá fala claramente o seguinte, o relator está prevendo, tá? Então, o relator do tribunal está prevendo para conhecer e julgar da restauração. E aí, o que mais importa aqui no final de tudo é o que nós chamamos do pagamento das custas pela restauração. E aí eu falo para vocês que nós temos claramente, né, uma previsão de que as custas processuais derivadas da restauração de autos são imputadas à parte responsável pelo extravio do processo. E essa determinação está no artigo 718, e é muito comum que haja recurso de apelação sobre isso. Então, quando a gente fala desse artigo 718, nós temos o seguinte, que em se tratando, né, de extravio, quem paga é quem deu causa ao procedimento. Então, aqui nós temos claramente a aplicação do princípio da sucumbência sem nenhum reparo. É literal essa aplicação do princípio da sucumbência. Quem houver dado causa ao desaparecimento dos autos responderá pelas custas de restauração e honorários de advogado, né, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal em que incorrer. Então, nós estamos falando das custas processuais e honorários de sucumbência derivados da restauração são imputados à parte responsável. Saibam que pode haver ainda processo criminal, que houve extravio de documento público, pelo extravio de documento público, mas nós temos claramente o quê? E pode ainda haver, e ainda, ações de indenização por prejuízos supervenientes decorrentes da perda dos autos do processo. E aí essa ação normalmente é uma ação varacível, mas se a ação que desapareceu for de varacível, eu também vejo a distribuição por dependência. E isso nós tínhamos que falar para vocês. Eu chamo a atenção que se o extravio decorreu de ato judiciário, aí as custas serão ex lege, ou seja, se a perda dos autos foi em função de atuação jurisdicional propriamente dita, ele se extraviou da Secretaria do Juízo, nenhuma das partes é culpada, né? Pode haver o que é uma ação de responsabilização civil e criminal em face do servidor público que tenha sido identificado como responsável pelo extravio do processo. Nesse momento eu vou encerrar essa nossa videoconferência e agradeço a presença de todos e vamos colocar à disposição para eventuais questionamentos, tá, dos presentes. Já tem questionamento e eu vou respondê-los. Um abraço a todos e se cuidem durante o isolamento social.